Amo vocês toda vez que perdoar. Siga meus ensinamentos. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe sempre. Sejam todos bem-vindos em mais um programa da Rádio Web Estação da Luz. Agradecemos a presença dos nossos companheiros, a nossa companheira Joselita, aqui de Salvador, Bahia. Seja bem-vindo, nossa irmã Joselita. Que sejamos eternamente gratos pela presença dos benfeitores espirituais dos nossos autoencontros com a espiritualidade maior. Hoje nós vamos comentar um dos capítulos onde os cânticos espiritual de João da Cruz, o Cântico 13, onde João da Cruz vai tecer comentários a respeito do encontro, do autoencontro, que certamente temos buscado para a nossa iluminação espiritual, a nossa iluminação interior. Nesta obra, que todas as segundas-feiras estamos estudando cada capítulo do livro Divina Presença. E hoje, João da Cruz, nesse texto, analisado pelo espírito de Yogi, ele inicia da seguinte forma: Volve-te, pomba, porque a comunicação que agora de mim recebes ainda não é desse estado de glória que tu agora pretendes. Cântico espiritual. Volve-te, pomba. Voa, pomba. Ganha os seus altiplanos, pomba. Porque a comunicação que agora de mim recebes ainda não é deste estado de glória. Certamente, João da Cruz queria afirmar que ele ainda não estava no seu estado de glória, no seu estado de samadhi, no seu estado espiritual. E quando ele inicia nesse texto, que é uma verdadeira pérola para as nossas reflexões, ele diz assim: preste atenção na recomendação do Mestre. Sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Resume-se aí o desiderato da vida, a perfeição do homem adequada à perfeição divina. Olha que pérola magistral essas colocações deste espírito notável. Sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. E aí resume-se o grande desiderato da vida, a grande conexão da vida da criatura humana na Terra com o Criador. E quando Jesus formulou esse pensamento, que nós devemos ser perfeito, como o Pai Celestial é perfeito, para que possamos alcançarmos a perfeição divina, basta lembrarmos de uma das citações do Sermão das Bem-aventuranças, quando Jesus disse: bem-aventurados
os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que possamos ver Deus, é necessário ter o coração puro. E ter o coração puro é exatamente essa outra citação de Jesus, sede perfeito. E para alcançarmos a perfeição, é necessário que haja gradativamente, ao longo dos milênios, das infinitas reencarnações, o nosso aprimoramento espiritual, do ser espiritual que eu sou, que nós somos, ainda acrisolado a um corpo somático, passando pelo seu processo de burilamento. Podemos dizer, meus queridos amigos, minha querida Joselita, que está nos ouvindo, que nós somos, Joselita, um grande diamante encravado na rocha. Este diamante que cada um de nós somos, ainda preso nesta rocha sólida, e que é necessário ter um esmeril. E na medida que o escultor vai dando as suas pinceladas, vai quebrando a rocha sem atingir o diamante, ela sai, aquela rocha deixa transparecer o diamante de luz que cada um de nós somos. Certamente, dentro das grandes rochas, existe verdadeiros diamantes criados há milhões e milhões de anos que aquele diamante foi ganhando sua intensidade, seu brilho. Portanto, também podemos afirmar que somos esses diamantes brutos que está sendo burilado pelas mãos terapêuticas do grande escultor da vida, do grande arquiteto divino ou engenheiro cósmico, grande por o Cristo Jesus, o Filho do Homem, que veio à Terra com seu esmeril lapidar as nossas almas internas. Jesus é o escultor de almas. Jesus é o terapêutico das almas que ainda vive no seu mundo em litígio, no seu mundo das sombras, buscando pairar mais adiante nas suas inumeráveis sucessivas reencarnações. E esse texto majestoso, ele vai dizendo: esse é o objetivo de toda a lei. Nenhum outro tão verdadeiro quanto este conduz o homem à suprema realidade através da transformação. A suprema realidade da transformação. Essa realidade da transformação é quando você inicia a estabelecer um autoencontro com as cavernas mais profundas da tua alma, conforme a Teresa d'Ávila, que foi contemporânea de João da Cruz na Espanha. E Teresa d'Ávila também falava das cavernas interiores. Se tu desejas alcançar o divino, sentir a presença do Criador em você, mergulhe nas suas próprias cavernas e leve luz no íntimo, na inteireza da tua alma, que é as tuas próprias cavernas. Não se trata de comunicar informações sobre Deus, nem estabelecer definições, conceitos, categorias em torno do divino. A lição é unicamente estar
tornar divino o homem. A única lição que existe entre a criatura e o Criador, o amado e a amada, é unicamente esta lição de se tornar divino. E quais são as lições que temos que aprender, colocá-las em práticas para ascendermos ao divino, sentir o divino na tua vida, sentir o divino no ser interior que você é. Essas lições muito bem foi apresentada, colocada por Jesus quando ele aqui esteve durante a sua estadia na terra, durante a sua jornada na terra. Jesus iria colocar as sementes de vidas eternas através da lição da Boa Nova. Esta grande lição que Yoguin, analisando o texto de João da Cruz, é o Evangelho, este Evangelho cósmico, este Evangelho de amorosidade, este Evangelho de complacência, de gratidão, de transformação, como também muito é colocado nos textos psicografados pelo nosso digníssimo Marcel Mariano, através do Espírito Marta, há inúmeras comunicações, mensagens de Marta, e que ela deixa transparecer essa linha diretora do pensamento desses espíritos que estão à nossa frente, na vanguarda da evolução interior, da vanguarda da evolução espiritual, Marta e tantos outros benfeitores, que sente a presença desse divino na sua vida luminosa. Se nós aspiramos, buscarmos o divino na tua vida, estabeleça novas conexões. Feche o teu ciclo de dores, feche o teu ciclo de dúvidas, de incertezas, porque as almas humanas na Terra vivem um mundo em transformação, em transição, e nos leva a ter as angústias, as nossas tristezas íntimas, os nossos vazios existenciais. Esses vazios existenciais que hoje é a doença da humanidade, a depressão, é a falta da ausência da presença do divino na tua vida. Descubra a si mesmo, dê sentido de felicidade a você mesmo com as coisas mais simples que existe. Portanto, quando neste fabuloso texto ele diz assim: trata-se, pois, de auferir o verdadeiro conhecimento. Não há conhecimento real sem a integração do indivíduo no objeto que conhece e se dele não participa. Ou seja, só há conhecimento real se você interagir com o indivíduo no objetivo de conhecer. Este indivíduo é você mesmo. Dialogue com teu eu interior, interaja com teu eu interior, busque gradativamente, não de forma abrupta, repentina, mudanças violentas, mas as nossas mudanças, ela tem que ser gradativa, gradual, a cada passo, a cada instante, dentro do tempo da eternidade. Vamos estabelecendo, meus caros amigos,
as nossas mudanças internas. Tenha, como vai dizer, não é, Joselita? A nossa querida Joana de Ângeles, quando nos 2000 anos do Evangelho do Cristo na Terra, Joana de Ângeles publicaria o livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E nesta obra, O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana de Ângeles vai dizer que para que você possa encontrar Deus, para que você possa amá-la, amar Deus acima de todas as coisas, é necessário passar por alguns estágios. Certamente, esses estágios que Joana fala é esse autoencontro que o espírito Yogin analisa os textos de João da Cruz. Quando Joana diz que ame a si mesmo, tem amor, tenha este autoencontro, busque os princípios da tua própria inteireza de caráter, mergulhe na sua mente, na sua forma de pensar e de ser, aumente a tua autoestima, ame a si mesmo, tenha respeito, busque se autovalorizar. E quando você busca se autovalorizar e amar a si mesmo, ter dignidade, respeito para consigo mesmo, agora sim, você vai amar o próximo. Porque amar o próximo é a extensão dos sentimentos que você já conquistou na sua própria morada interna. E no momento que você estende estes sentimentos, consciente que você já adquiriu, você agora vai estender para os demais, para aqueles que estão buscando a paz de espírito, para aqueles que aspiram uma vida mais saudável. Então, se você não deseja adoecer, se você não deseja sofrer, não passar pelas intempéries da vida, ou pelo menos atravessá-las de forma consoladora, ame o próximo, pratique o bem, a caridade. Agora sim, amando o próximo, que é a extensão dos sentimentos que você já conquistou, você agora vai amar a Deus. Porque amar a Deus é exatamente o que este texto nos convida. Amar a Deus é o autoencontro com o divino. Quando, no texto inicial, e que ele diz, sede perfeito, como o Pai Celestial é perfeito. Então, se você deseja ser perfeito, então ame o próximo. Procure ter compreensão e humanidade. Não a disparidade do ódio, do preconceito, das maledicências humanas. Estabeleça uma nova linguagem, a linguagem do amor, a linguagem da gratidão. É difícil não falar do espírito de Yogin, é difícil não falar do espírito do João da Cruz, associá-los, eles dois, ao pensamento de Joana de Ângeles, na sua obra A Psicologia da Gratidão. Há uma citação neste capítulo, A Psicologia da Gratidão, que Joana, de forma magistral, como o Ioguinho e o João da Cruz, Joana de Ângeles vai dizer: a gratidão é a assinatura de Deus em sua obra. Significa que todos nós temos o DNA cósmico, temos
o DNA da gratidão inserido no ser espiritual que eu sou. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nestes momentos em que nós atravessamos as sombras, o mar das tormentas, e que cada um de nós estamos levando o nosso barco, alguns conduzindo o seu pequeno barco, outros jangadas, outros em lanchas, outros em transatlânticos. Cada um conduzindo o nosso próprio barco da vida. O barco é o corpo físico, que é este grande barco navegando pelos mares da terra. O mar é a terra. E o navegante, o timoneiro, é o espírito que conduz este grande barco, que é o corpo físico. E nós estamos como os grandes timoneiros, cada um buscando aportar a tua canoa, o teu corpo físico, o teu corpo espiritual, ao porto seguro da eternidade. Essas são as reflexões de Yoguin e de João da Cruz, quando ele diz assim: são toques divinos que a criatura vai percebendo no caminho. Esses toques divinos. A dor é um toque divino que nos impulsiona a saltarmos para a frente. A dor é o toque divino. É a proposta para as nossas mudanças internas através da terapêutica da dor. Flores que anunciam os frutos da árvore, mas ao admirá-los, não os tome, eis que, deste modo, se desfaria o encanto. Se arrancam as flores, como podes surgir os frutos? Se você arranca as flores de uma árvore, como poderá surgir os frutos? Olha que metáfora belíssima e profunda. Mas se você está admirando as flores que anunciam os frutos novos, não arranque por enquanto. Não tome, como ele diz aqui, o encontro. Ou seja, o fruto só dará no seu momento certo. Nenhum fruto aparecerá antes do tempo. As sementes têm um tempo de plantar e têm um tempo de colher os bons frutos, que o grande semeador aqui esteve conosco e jogou as sementes em terras férteis e em terras áridas. Muitos conseguiu transformá-las em excelentes frutos e saciou a fome de muitos. Mas há muitos que recebeu estas sementes e não soube aproveitar. Jesus, o agricultor, o grande fazendeiro que saiu a semear as terras do planeta Terra. E muitos de nós aproveitamos a semente da Boa Nova, que é o projeto divino para a renovação do mundo na Terra, mas há muitos que pegaram a semente do Evangelho e deixou ser queimada e crostada pelo sol ardente do meio-dia. Portanto, cada semente um dia dará frutos. E qual é os frutos que você já está dando? Se você recebeu a semente do agricultor, que é
o Cristo cósmico, o agricultor divino, que na sua bela fazenda se chama planeta Terra. E cada um de nós somos os trabalhadores desta serra bendita, transformando o solo fértil em semente de luzes, preparando o futuro de um novo advento do nosso planeta, que está constantemente passando pelos seus processos cíclicos de transformação. Portanto, sejamos os agricultores divinos, trabalhadores da última hora, nesta fazenda chamada planeta Terra. Mais adiante, ele diz: você há de reconhecer que muitos se contentam com as flores, luzes, consolações, pequenos êxtases, estados de beatificação, diminutas marcas na estrada e buscam permanecer nesse estado afivelado às dádivas, a si no velho desejo humano de apropriar-se de tudo quanto vem. Existe também aqueles que, ao contrário, vão arrancando as flores e pondo-as de lado, desejando sempre novidades espirituais. São os consumistas do espírito. Aqui eu dei uma interpretação do nosso ponto de vista. Agora, aqui a interpretação do próprio Yoguin e de João da Cruz. E que ele vai dizer que nós somos consumistas do espírito, não aproveitando essas sementes do êxtase, do conhecimento espiritual. E nós afivelamos essas dádivas a si mesmo nos nossos desejos humanos, do egoísmo. Esses desejos humanos do egoísmo é para benefício próprio. É o que ele chama de falsos profetas, que utiliza-se da sua informação, do seu conhecimento, para o seu benefício próprio. Portanto, estabeleça novas diretrizes, novos cânticos na tua alma, para você ter este autoencontro com o divino. No próximo parágrafo, ele diz: como pode perceber a natureza psicológica do ser se condiciona a própria vida espiritual? Como pode perceber, a natureza psicológica do ser condiciona a própria vida espiritual. O que você pensa? Como será a tua chegada no mundo dos espíritos, na próxima dimensão da realidade fora da matéria? Alguém já pensou? Quem está nos ouvindo? Os internautas? Como será a sua vida ao desembarcar no mar da eternidade, no mundo espiritual? Como será? Qual será as suas condições psicológicas, emocionais, para lidar com uma realidade completamente diferente da realidade que você criou no mundo das ilusões? Porque o planeta Terra, o mundo físico, é o mundo das ilusões. As nossas ilusões que nós fomos plasmando no nosso inconsciente profundo, na mente, que é a criadora das nossas próprias situações e padrões mentais que nós criamos
por nós mesmos, como será os seus padrões mentais? Se agora, neste exato momento, você não mudar a sua forma mental. André Luiz diz de forma profunda no livro Os Mensageiros, como também no livro Obreiros de Vida Eterna. Indico a vocês esses dois livros. Os Mensageiros, no capítulo, se eu não me engano, 30 dos Mensageiros, e o livro Obreiros de Vida Eterna. Ambos vão dizer que a matéria mental que exala do ser espiritual que nós somos é a argamassa que vai constituir as regiões espirituais que você está estabelecendo. O mundo espiritual, ela é constituída da matéria mental dos seus próprios moradores. Portanto, mude o seu diapasão, mude as suas frequências e busque, como João da Cruz e Ogum vai dizer, busque condicionar o seu estado psicológico à própria vida espiritual. Você está em trânsito anteriormente, levando o barco, que é o teu corpo, ao porto seguro, levando o timoneiro deste barco, que é o espírito que você é, ao porto seguro, após as grandes tempestades, os grandes furacões que periodicamente abatem sobre nós. E o espírito tem que continuar avante, levando o barco deste burrinho, deste jumento, como dizia Francisco de Assis. Cuide muito bem do seu burrinho, do seu jumento. O corpo é este jumentinho que deve ser muito bem cuidado, de forma primorosa, amável, porque o Senhor da vida nos concedeu como empréstimo. Nós não somos donos do corpo, não somos donos de nada, somos apenas mordomos. E estamos usando temporariamente este jumentinho, como dizia Francisco de Assis. Cuide bem do seu jumentinho, do seu burrinho, que é o teu corpo físico. As pegadas do indivíduo comunicam a sua passagem pelo local, todavia não indicam sua presença no momento. Há que continuar marchando adiante sem prender-se aos sinais, nem buscar avidamente outros. As flores nos anunciam os frutos. As pegadas comunicam algo de quem as imprimiu. É imprescindível, porém, aguardar o fruto e a presença definitiva. Eu estou vendo aqui no texto, livramento diz Deus, Cristo e caridade, Agra, boa noite, Zenaide, luz e paz, a todos vocês também, Zenaide. E aqui, meus amigos que nos ouvem, esse texto que é um convite à iluminação interior, que o capítulo é Encontro. Enquanto perdurar a dualidade do eu e do tu, do amante e do amado, você tem de preparar o vaso para receber o licor, o vaso, a ceifa da vida. Portanto, esta dualidade do eu e do tu, do amante e do amado, nós somos o amante, o amado é o Criador, é o divino. Nós devemos nos apaixonarmos.
Já foi dito anteriormente em outros estudos. Se você se apaixona e ama, por que você não se apaixona pelo amado, que é Deus, que é o divino? E se você se apaixona, ama o amado, novas luzes, novos horizontes, vai explodir em forma de partículas de luzes no teu mundo íntimo. Todos nós que aqui nos encontramos, estamos aspirando estas luzes, mas as luzes que nós aspiramos, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Maravilhoso. Ok, meu amigo, Livramento, lá da França. É exatamente isso, Livramento. Nós aspiramos essas luzes. Este licor é o maná espiritual, é o licor que jamais será azedado, é o licor aonde o ladrão jamais roubará, o licor da vida, que é livramento, a tua essência, que ninguém jamais roubará a tua essência, meu amigo Livramento, porque tu és este grande licor em transformação, em mutação, porque o grande agricultor é Cristo, como eu falei anteriormente. Tanto é, lembrando a todos vocês, e ao meu amigo Tavares, que é a proposta da Rádio Web Estação da Luz. A linha diretora deste conceituado canal é os estudos da codificação. E na introdução do Livro dos Espíritos, tem lá prolegômenos, em prolegômenos, na última página, tem a cepa, a parreira, que é o símbolo do espírito e da matéria. O licor que é tirado da seiva, da uva, é a essência do princípio espiritual que nós aspiramos. Portanto, quando ele diz assim, notícias, avisos e consolações, fala-nos de Deus, anunciando com a primavera das bênçãos, o outono do encontro. Não estacione, Deus o aguarda. A mensagem que você recebe não é a mensagem definitiva a que aspira. Continue a trabalhar o próprio ser. Sua viagem interior apenas começou. A sua viagem apenas começou. A sua viagem de transformação, Zenaide, Agra, Joselita, Filomena, Livramento e tantos outros companheiros, apenas começou. É uma jornada sem retorno, Joselita, sem retorno, Agra, sem retorno, Zenaide. Os 8,5 bilhões de seres humanos nesta grande fazenda chamada Mãe Gaia, em grego, planeta Terra, sem retorno. Todos nós estamos fadados à perfeição. Ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Portanto, a viagem em direção ao divino é somente o mergulho nas profundezas do ser, meus amigos, minhas amigas. Vou repetir. A viagem em direção ao divino é somente o mergulho nas profundezas do seu ser. O Supremo Senhor
sempre estará à sua disposição. Ó, quem lhe diz o contrário é a sua mente que cria a fantasia da distância, o fantasma da separação. Foi exatamente isso que ocorreu com a vendedora de ilusões na cidadezinha de Magdala, à beira do rio, do mar de Genezaré. Era altas horas de madrugada. Alguém bate à porta da herdade aonde a vendedora de ilusão vivia no seu mundo de ilusão, Maria Madalena, uma das mulheres mais belas e que vendia, se prostituía o seu próprio corpo. Alguém bate de madrugada na porta da sua herdade e o escravo vem atender e aquele homem diz: acorda a sua patroa, avisa ela que o Messias prometido está hospedado na casa de Simão Pedro, do outro lado do mar de Genezaré. Jesus estava na residência em uma das vilas ribeirinha do mar da Galiléia ou de Genezaré. Pega o barco e atravessa durante madrugada, e a irmã lua clareava, refletia o reflexo da lua cheia naquela noite que marcaria de forma profunda o estado espiritual daquela mulher que vendia o próprio corpo. Levou-se aproximadamente quase 2 horas atravessando de barco, até chegar do outro lado do mar. Ancora-se o barco, a canoa. Ela se dirige em passos largos de madrugada até a casa de Simão Pedro, onde estava Jesus. E lá, Madalena, ao empurrar a porta, encontra, naquela casa singela, na sala, Jesus, que lhe aguardava. Ali era o encontro da vendedora de ilusões com o homem-luz, que veio lançar novas luzes e novas diretrizes na alma daquela mulher equivocada. E aquele alto encontro, na calada da noite em que a lua brilhava, em um mês de Nissan, registrava-se para o futuro da humanidade o encontro do Espírito mais perfeito que esteve conosco e de uma vendedora de ilusões. Madalena foi envolvida pela egrégora espiritual do homem-luz do Cristo Jesus. Ela foi tocada, retornou à sua residência, se desfez de todas as suas desilusões e caiu em si. O cair em si é o encontro que alguém está dizendo, João da Cruz está afirmando. É este autoencontro que Saulo de Tarso teve na estrada de Damasco, é o autoencontro que Madalena teve com Jesus e caiu em si. Este encontro que alguém diz aqui é o encontro com você mesmo. Essa viagem de Madalena em direção ao divino só foi possível porque Madalena mergulhou nas profundezas da tua alma e percebeu que ela estava enganando a si mesma. Daí em diante, seria mais 30 anos mergulhando no seu mundo. Após a crucificação de Jesus, até a morte de Madalena, ela ainda viveu mais 30 anos no Vale dos Leprosos, mergulhando em si mesma. E quando ela se tornou uma leprosa, ela iria afirmar: agora
eu sou uma de vocês. Vamos pensar, vamos refletir. O Supremo Senhor sempre estará à sua disposição. Quem lhe diz o contrário é sua mente, que cria a fantasia da distância ou fantasma da separação. Os nossos próprios fantasmas, as nossas próprias separações é criada por você, não é pelo outro, não é pelo seu esposo, esposa, os amigos, mas é você. A questão toda é você. Não aponte o erro, dizendo que os seus problemas é em consequência do outro. Não. Todas as nossas questões estão relacionadas a nós mesmos. É justo e merecido o que eu estou passando? Claro que é. Ninguém sofre sem razão. Iria dizer Leon Denis na sua obra clássica, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Maria Madalena tomou isso como destino da tua jornada luminosa, aquela que foi a prostituta, a vendedora de ilusões, que muito assimilou o evangelho do Cristo, iria usar o evangelho como roteiro seguro para as suas futuras reencarnações, dentre outras reencarnações que Madalena teria ao longo dos milênios. Ela reencarna na Espanha, sendo contemporânea de João da Cruz. Ela vai se tornar Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, a mística de Ávila, é a reencarnação de Maria Madalena, aquela que no tempo de Jesus era prostituta e na Espanha do século XIII se tornou a mística de Ávila, contemporânea de João da Cruz. E Teresa d'Ávila, não mais como Madalena, mas como Teresa d'Ávila, ela vai ter a mesma ideia diretora de João da Cruz. Em busca do divino, mergulhe no divino que você é. Porque Teresa d'Ávila e João da Cruz certamente vai repetir o que Jesus dizia: vós sois deuses, vós são divinos. Descubra o Deus que existe em você. No momento que você tiver esta consciência de mergulhar em si, você vai perceber que Deus não está lá fora, não está nem na esquerda, nem na direita, nem no alto, nem no baixo. Deus está em você, porque você está mergulhado em Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Maria Madalena, no alto encontro, na calada da noite, quando a lua estava cheia e brilhava sobre o espelho d'água do mar da Galileia. Ela atravessou a noite e foi até Jesus. E como Teresa d'Ávila, ela iria ter esta consciência de que o Cristo é amor. Passou rápido ali, como também São Agostinho, tive este encontro com Cristo. Certamente, meu amigo Livramento, todos que tiveram Yogananda, não é? Muitos. Madre Teresa de Calcutá teve este alto encontro, quando ela iria dizer a um dos preceptores do Vaticano, que foi até Calcutá, Teresa d'Ávila iria dizer, meu amigo Livramento, este alto encontro de Teresa d'Ávila, quando ela é questionada pelo padre
do Vaticano, que foi conhecer as obras das missionárias da caridade. Teresa, Teresa Dávila, já confundi com Teresa Dávila. Madre Teresa de Calcutá, ela iria dizer: não sou eu que escrevo, é Deus que escreve através de mim. A minha obra é Deus que me faz operar milagres com esses irmãos infortunados. Quando, nos anos 80, meus queridos irmãos, que não moram na Bahia, em 1981, Madre Teresa de Calcutá, a gigante da alma, uma mulher baixinha de 1,50 m de altura, ela esteve nas obras sociais de Irmã Dulce, outra gigante da alma, também baixinha, 1,50 m, naquele alto encontro de duas grandes missionárias da caridade da terra, nos anos 80, aqui em Salvador, em um bairro muito pobre, nos Alagados. Ambas dialogaram e a imprensa local fotografou o célebre encontro de duas apóstolas do Cristo na terra, semeando sementes de luz eternas para aquelas almas sofredoras e necessitadas. O alto encontro que João da Cruz fala é exatamente isso. Quando você desperta este sentimento de amor ao próximo, se opera milagres, porque você está sentindo a presença do Criador na tua vida. E eu vou encerrar esse texto com um fato breve da história de Irmã Dulce, que clareia bem a mensagem de hoje. Irmã Dulce, na parte pobre de Salvador, na década de 50, pobreza extrema em uma região de Salvador nos anos 50. Pessoas sofrendo na rua, os indigentes, os mendigos na rua. Irmã Dulce não podia ver uma pessoa passando fome nas ruas de Salvador, na Cidade Baixa, quando ela vê um homem todo chagado, todo ferido, sujo, fedendo, e ela estende as suas mãos terapêuticas para tirar aquele pobre homem daquela situação e levar ao Hospital Santo Antônio, a qual ela fundou na década de 40. Quando ela para um táxi, e o taxista sabia que era Irmã Dulce, porque Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, como foi, ela se tornou conhecida aqui na Bahia como o anjo bom da Bahia. Ela para o táxi e a colocar o rapaz dentro do táxi. O taxista iria dizer: mas irmã, ele está fedendo, está todo imundo, e o meu táxi vai ficar sujo, vai ficar imundo, vai ficar fedendo. Irmã Dulce iria dizer: meu filho, não se preocupe, que o seu táxi vai ser cuidado. O taxista levou o pobre homem, fedido, sujo, imundo, às portas do hospital Santo Antônio, que Irmã Dulce cuidava. Tirou o pobre coitado do táxi, colocou na maca e levou para dentro da enfermaria. O taxista foi embora. E quando o taxista já tinha rodado aproximadamente 500 metros à porta do Hospital Santo Antônio, o táxi deste rapaz surgiu um aroma de angélica, de perfumes, o aroma da flor de angélica. O taxista para o táxi e chegam à conclusão de que Irmã Dulce esqueceu algum buquê de flores de angélica dentro do táxi, porque o táxi estava cheirando a flor, ao perfume da angélica. Para a surpresa do taxista,
não tinha buquê de flores nenhuma. Foi um dos milagres operado pelo espírito da caridade de Irmã Dulce, porque ela tinha este encontro. Quando você tem este encontro, como o João da Cruz diz, você vai exalar perfume da tua alma e vai fazer a asepsia, onde há imundície e podridão, que é da mente das criaturas humanas. Eu apenas citei um dos milagres de Irmã Dulce, que iria se tornar a primeira santa brasileira, porque ela buscou exatamente o que João da Cruz buscava, o encontro com o Pai, com o Divino. Gratidão, muita paz, que Jesus nos abençoe. Joselita está dizendo, vamos orar, amigo, pelo nosso Brasil amanhã, será um dia difícil, mas Deus há de agir através. A sombra é a ausência da luz. E a humanidade vibra em luz. Oremos junto com o anjo Ismael, o guia espiritual do Brasil. Diante da luz, não há como a sombra prevalecer. Permanecemos no dia de amanhã em meditação, em oração, em busca de se conectar com Deus através do diálogo da oração. Quando Simão Pedro perguntou a Jesus, Rabi, Rabi, o que devo fazer para me aproximar de Deus? E Jesus respondeu, és através da oração. Gratidão, muita paz a todos.